Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. A gente tem hoje um convidado especial, o professor Aldo Fornazieri, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que também, e mais importante, é colunista de Carta Capital. Professor, boa noite, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Sérgio. Olá, todo mundo. Muito bem, eu queria também aqui, antes da gente passar aqui os assuntos principais que a gente vai discutir nesse programa hoje, eu queria, obviamente, cumprimentar a bancada com quem eu divido honrosamente esse programa. Ana Flávia Gursen. Ana Flávia, boa noite. Boa noite, Sérgio, boa noite a todo mundo, bem-vindo, Aldo. Ana Flávia, eu queria ver se você dá um tchau aí com o seu braço, Sacanagem. o seu braço biônico. Aí. Ele faz assim, ó, mas você sabe que atualmente eu tô fazendo assim, né, com esse aqui, né? Primeirão, hein? Vai dar gala esse ano. Oh, vai, hein? Você vê essas coisas, é o Brasil, né? No momento que está, só podia dar nisso, o Atlético campeão brasileiro. Mas você sabe que a segunda divisão está ficando mais importante que a primeira, né? Tô sabendo. Eu já usei essa quem narrativa. abriu essas portas aí foi o Cruzeiro e, obviamente, está todo mundo indo para lá, porque está ficando mais interessante. Rodrigo Martins, Rodrigo. Olá, pessoal, boa noite. André Barrocal, de Brasília. André. Oi, Sérgio, boa noite, colegas, boa noite, professor Aldo. E, por fim, mas não menos importante, Maurício Tuzou, do Rio de Janeiro. Maurício. Boa noite, Sérgio, boa noite, professor, boa noite a todos. Bem, a gente vai, nesse papo aqui com o professor Aldo Fornazieri, a gente vai passar por vários temas. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu a votação sobre a chapa Bolsonaro-Mourão. Era um pedido aí do PT para a cassação de chapa por conta da distribuição de fake news na eleição de 2018. Por unanimidade, o TSE entendeu que não houve crime suficiente para que a chapa fosse cassada e fez ali algumas, vamos dizer assim, deu algumas reboladas, ele se movimentou ali para dizer que não deixa, embora tenha notado ali a presença de crimes e tal, mas que não foram suficientes para caçar a chapa, mas que isso não se repetirá em 2022. Essa é uma das questões que a gente vai discutir aqui com o professor. Também tivemos aí os passos depois, na sequência do relatório final da CPI, né? A CPI concluiu, votou o relatório, aprovou. O Bolsonaro foi enquadrado em 7 crimes e agora você está na fase de distribuir esse material a quem de direito. Procuradoria-Geral da República, Câmara dos Deputados, aí os Ministérios Públicos Estaduais, também é uma possibilidade de os senadores tentarem levar isso diretamente ao Supremo Tribunal Federal. O material vai ser mandado também para a Corte de Haia. A gente também vai discutir um pouco das consequências desse relatório da CPI, o que pode vir pela frente de fato. Tivemos aí o Rodrigo Pacheco saindo do DEM, que daqui a pouco vai se fundir com o PSL, mas saindo do DEM para entrar no PSD do Kassab. Também é outro ponto que eu queria discutir, que a gente vai discutir aqui hoje, porque o Rodrigo Pacheco está sendo apresentado aí como uma espécie de novo JK, e eu queria entender por que o Rodrigo Pacheco está sendo associado ao JK. É também um dos temas dos quais a gente vai discutir essa noite, e também tivemos aí o fim das operações militares, as GLOS, na Amazônia, e também vamos fazer um balanço, se é que é possível fazer algum balanço além do dinheiro que foi gasto nessa operação. Vamos falar também um pouco o Cacá vai mostrar para a gente a capa dessa semana aí. Ela é uma capa um pouco mais editorializada, muito baseada no texto que o Minocart escreveu, mas ela resume um pouco essa situação geral do Brasil. E tem uma matéria ali que faz parte do conjunto da capa, assinada pela Ana Flávia Gursen e pelo Rodrigo Martins, que, na verdade, ele junta, uma série de indicadores que mostram como não só a gente está num momento muito complicado, mas que o futuro também do Brasil está comprometido. São vários indicadores ligados à infância e à juventude, então o desemprego, a mortalidade, a volta de doenças que tinham desaparecido, a falta de oportunidade, a evasão escolar, quer dizer, mostra como o Brasil, na verdade, desde pelo menos o golpe
de 2016, o impeachment de Dilma Rousseff, trilhou um caminho rumo assim, a mais densa lama da sua história recente. Então, esses são alguns dos assuntos que a gente vai tratar hoje. Eu vou começar, professor, pelo seguinte, né? Nós tivemos essa análise aí do Tribunal Superior Eleitoral sobre o pedido de cassação da chapa do Bolsonaro e do general Mourão. O pedido foi negado, mas ali os ministros do TSE ensaiaram ali, ou fizeram questão de dizer e tomaram, na verdade, algumas iniciativas que, em tese, vão coibir o que a gente viu na eleição de 2018 com fake news, mentira e toda essa máquina que funcionou. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: o que o TSE disse e propôs hoje será capaz de evitar que 2022 repita 2018, na circunstância em que se der, ou seja, essa distribuição maciça de fake news financiada com dinheiro interno e externo, e uma campanha totalmente suja e que, na verdade, desequilibrou aquele resultado de 2018. O senhor acha que teremos um ambiente mais saudável eleitoral em 2022 do que a gente teve em 2018? Eu acredito que sim. Eu acho que teve um pronunciamento muito contundente, que foi o do Alexandre de Moraes, né? Vai ser o presidente do TSE o ano que vem, dizendo que aqueles que não se enquadrarem dentro das regras serão uma chapa cassada e provavelmente estarão na cadeia. Então, eu acho que foi um pronunciamento muito duro. Eu acho que, nesse momento, ao menos, as palavras do Alexandre de Moraes têm credibilidade por tudo que ele tem feito, as atitudes que ele tem tomado. Isso que ele é o juiz da Corte Suprema ali, que é mais contundente no sentido de barrar o avanço autoritário, o avanço golpista do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Então, eu acho que tem que dar um voto de credibilidade e de confiança às palavras que ele pronunciou. Eu acho que em 2018 todo mundo foi um pouco de surpresa aqui no Brasil. Embora, digamos assim, tivessem precedentes nos Estados Unidos, na Inglaterra e assim por diante, aqui no Brasil também tinha precedentes, mas não com a magnitude que a campanha e as fake news e os disparos tiveram. Então, tem que aprender com a história. Caçar a chapa não teria muito sentido agora, mas eu acho que estão sendo tomadas medidas preventivas para que o ano que vem, de fato, haja uma punição. Eu acho que a punição ela tem que se dar na campanha, não depois do fato consumado. Então, o TSE ele tem que se aparelhar tecnologicamente para acompanhar a campanha e punir os infratores durante a campanha. Essa é a expectativa que se tem. Professor, nós soubemos nos últimos dias de comentários feitos pelo banqueiro André Esteves durante uma conversa, digamos assim, com parceiros dele do Ministério do Mercado Financeiro, que ele, André Esteves, acha o seguinte: olha, a rejeição do ex-presidente Lula hoje é uma rejeição ilusória, ela vai aumentar até a campanha do ano que vem. Agora sou eu falando. Segundo pesquisas, essa rejeição ao ex-presidente Lula é da ordem de 40% hoje, e a rejeição ao presidente Bolsonaro é da ordem de 60%. Ou seja, hoje o antibolsonarismo é maior do que o antipetismo / antilulismo. Mas, na sua opinião, como será esse quadro no ano que vem, quando essa, por exemplo, máquina de fake news aí, mencionada pelo Sérgio, fake news bolsonaristas, entrar em campo e nós tivemos, de fato, uma campanha? Quem vai ser maior no ano que vem, a rejeição a Lula ou a Bolsonaro? Eu acredito que vai ser a rejeição maior vai ser ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem tantas vulnerabilidades, ele falou tanta sandice que isso está tudo documentado, e a CPI, até nesse sentido, ela fez um trabalho histórico, um trabalho monumental para mostrar, digamos assim, as loucuras que o Bolsonaro falou durante a pandemia. E isso, evidentemente, que virá à tona, será explorado na TV, nas redes sociais, na internet e assim por diante. E, nesse sentido, me parece assim que há um sentimento majoritário na sociedade de que o Bolsonaro não pode continuar na presidência da República. Lula, eu acho que ainda tem um antipetismo na sociedade, mais tal, mas nesse sentido, eu acho que a análise do
André Esteves está correto, quer dizer, o Lula é uma coisa e o PT é outra. O Lula tem uma rejeição menor do que a do PT. Nesse sentido, eu acho que ele tem um espaço para se colocar no sentido de atenuar a rejeição. Evidentemente que vai ter uma campanha forte contra o Lula, seja ela vindo do Bolsonaro ou de outros candidatos do centro, até do Ciro Gomes, como ele está se colocando agora como um antipetista e um antilulista, eu acho que é um tiro no pé. Mas veja o seguinte, nós temos que pensar que existem 3 espaços políticos para 2022. O espaço da continuidade da reeleição da direita pelo Bolsonaro, o espaço da oposição da esquerda, que é ocupado fundamentalmente pelo Lula, e o espaço da conciliação, que está para ser ocupado por alguém. Professor, sobre essa terceira via que o senhor comentou aí, a gente viu a pesquisa, ela Poder Data, ela mostrou que o Bolsonaro diminuiu um pouco a distância de Lula, né? Em 60 dias, teve uma leve queda, na verdade o Lula oscilou dentro da taxa dele, ele foi de 55 para 52, e o Bolsonaro ele subiu de 30% para 37%. Mas, de toda forma, a gente vê aí 10 nomes de candidatos que se colocam como terceira via. A gente falou, o Sérgio comentou aí da entrada, filiação do Rodrigo Pacheco ao PSD, que é uma figura que não foi bem na campanha para prefeito de Belo Horizonte, ele já tentou outros cargos, assim, ele tem se destacado porque ele virou presidente do Senado, mas ele não sai também de 5%. O Dória está numa guerra dentro do partido dele, né, com o Eduardo Leite, e também não consegue alavancar. O Ciro Gomes, ele tem tentado dialogar com a direita, e também não sai do lugar. Aí a gente tem Mandetta, tem mais uma série de nomes, Moro. Como é que você avalia o fato da terceira via, durante todo esse período, estar trabalhando, os nomes estarem sendo trabalhados e não se viabilizar de forma nenhuma? Tem espaço para isso ainda, ou já mostra que vai ser, sim, uma eleição polarizada? Tem espaço. É o que eu falei antes, quer dizer, tem 3 espaços políticos, da reeleição e da direita, o da esquerda e da oposição, e o do centro com um perfil conciliador. Nesse sentido, a primeira coisa que tem que se olhar é qual perfil tem a maior chance, qual perfil se encaixa nesse espaço da conciliação. Eu até, um artigo que eu acho que isso que vai sair na Carta Capital no final de semana, eu penso que é o espaço, o perfil melhor é o do Rodrigo Pacheco. Porque Ciro Gomes definitivamente não é um conciliador. Dória, ele vai ser um anti-Bolsonaro e um anti-PT, um anti-Lula. Também não é um conciliador. E se nós olharmos a história, a trajetória, o tipo de discurso do Rodrigo Pacheco, ele é o perfeito conciliador. Qual que é o problema do Rodrigo Pacheco? Ele tem capacidade de ocupar esse espaço? Se ele tiver essa capacidade em termos de se tornar conhecido, em termos de agregar apoio, em termos de ter um projeto, um discurso para o país, eu penso que ele vai ocupar, ele vai provocar um jogo de arrasto, no sentido de atrair eleitores do centro político, porque não tem outro espaço. Veja o seguinte, a loucura do Ciro Gomes. Ele foi para um espaço que está ocupado à direita. Então, a tendência é ele cair, quer dizer, ele não tem espaço para ocupar mais à direita, porque tem o Bolsonaro, entre outros. Então, os candidatos de centro, eles têm que perceber qual é o espaço disponível. É um problema espacial da política, digamos assim. E aí, quer dizer, vai depender das capacidades do Rodrigo Pacheco. Eu penso que ele é o melhor perfil para ocupar esse espaço, mas o fato de ter um perfil adequado não significa que ele tenha capacidade para ocupá-lo. Alguém vai ocupar. Penso que esse alguém vai crescer e pode ameaçar tirar o Bolsonaro do segundo turno. Olá, professor. Eu vi hoje, ao longo do dia, muita gente decepcionada com a decisão do TSE, e a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é a seguinte: o senhor não acha que setores da esquerda
e em particular da cúpula do PT, fazem um pouco de corpo mole no enfrentamento ao bolsonarismo e ao que ele representa no Brasil hoje, sabe, esperando que a resposta venha do Supremo ou de uma CPI, sendo que a gente sabe que as condições dadas, elas não são muito promissoras. Esse mesmo Supremo é o Supremo que chancelou o impeachment de Dilma Rousseff. Esse mesmo Congresso que tocou essa CPI é presidido pelo Arthur Lira, que é um aliado do Centrão e que está sentado sobre 130 pedidos de impeachment. Não te parece que setores da esquerda empurram um pouco com a barriga o enfrentamento ao Bolsonaro, talvez acreditando que a eleição de 2022 já esteja ganha? Então, eu acho que você tem razão. Até alguns meses atrás eu escrevi um artigo com o título A Esquerda que Joga Parada. O PT é o típico partido de uma esquerda que joga parada. Eles acham que o centroavante é o Lula, e em 2022 ele vai receber uma bola de prata e vai fazer o gol derrotando o Bolsonaro. Porque, de fato, o PT é mais conveniente enfrentar o Bolsonaro no segundo turno. Quer dizer, essa análise ela corre nos bastidores e assim por diante. Então, não houve um esforço significativo para promover o impeachment. O impeachment ele está fora de questão, não vai acontecer o impeachment. Em primeiro lugar, porque não ocorreram mobilizações de massa significativas que fossem capazes de desequilibrar a correlação de forças dentro do Congresso, particularmente dentro da Câmara, a fazer que o Lira colocasse em análise um dos pedidos de impeachment e que se constituísse uma maioria em favor do impeachment. Por exemplo, vamos supor que o Lira coloque hoje em análise e votação um pedido de impeachment. Não vai passar, porque o jogo está ainda favorável e tende a ficar favorável ao Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados. Então, é ilusão que vai ter impeachment. Nesse sentido, eu acho que o jogo do PT é um pouco perigoso. Se você olhar, digamos assim, todas as pesquisas, seja em relação à intenção de voto no primeiro ou no segundo turno, em todas elas o Lula teve pequenas oscilações negativas. Eu acho que isso é reflexo do jogo parado que o PT está fazendo. E veja o seguinte, quer dizer, a outra ilusão do PT é que está dado que o Bolsonaro estará no segundo turno. Isso que não está dado, porque eles olham as pesquisas, não tem espaço para a terceira via. Mas veja o seguinte, quem o eleitor vê como candidato hoje? O eleitor vê duas figuras, a figura do Lula e a figura do Bolsonaro. O eleitor não vê outro candidato pela frente, só que os outros candidatos vão se apresentar. Então, o Bolsonaro e o Lula, eles têm cerca de 70% somados, né? Mas isso não vai ficar assim. Quando a campanha começar para valer, os dois vão cair. E eu penso que o Bolsonaro vai cair mais do que o Lula. Então, aparentemente, está dado que o Lula vai para o segundo turno, no entanto, quer dizer, não está absolutamente dado que o Bolsonaro vai para o segundo turno. E se tiver um candidato de centro contra o Lula, a eleição se torna mais perigosa no segundo turno. Não, e eu me pergunto até como que o Brasil estará em 2022, ou quando o próximo presidente ocupar o cargo, dada a destruição que está sendo feita nesse governo. Com certeza, quer dizer, vai ter que ter um aspecto de reconstrução nacional. Se você tomar como referência, por exemplo, vamos supor que o Lula ganhe, as condições de governabilidade que o Lula encontrou em 2002, apesar da crise do governo FHC, elas eram muito melhores do que essas condições que vão se colocar em 2023. Então, vai ter que ter um aspecto de reconstrução, porque o Bolsonaro dinamitou várias instituições do Estado, desde instituições de controle como a Polícia Federal, e outros órgãos, até a cultura, a educação, a ciência e tecnologia, e assim por diante. Então, muitos aspectos de reconstrução do país vão estar colocados como uma tarefa central para o novo governo.
Professor, citando aquela máxima que a democracia é o pior sistema, com exceção de todos os outros, né? O Brasil, nesses últimos anos, ele percebeu o quanto nos é cara, né, a nossa democracia, né, com essas ameaças, tudo que o Bolsonaro fez. Mas ele é cheio de imperfeições, né, coisas que precisam ser corrigidas. Eu queria perguntar para o senhor em relação ao processo do impeachment. A própria CPI, não sei se finalmente foi incluído no relatório final, mas discutiu-se, né, entre senadores da CPI, incluir uma proposta de reforma da lei do impeachment. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Se fosse de outra forma, o país não estaria onde está hoje, né? Nós sabemos que o presidente da Câmara, Arthur Lira, primeiro Rodrigo Maia, não podemos nunca esquecer que o Rodrigo Maia iniciou essa sentada em cima dos pedidos de impeachment, e ela se acentuou e prosseguiu com Arthur Lira. O senhor acha que pode mudar isso de alguma forma no futuro, para evitar que o presidencialismo seja refém da Câmara dessa forma como é? Porque, na verdade, a lei do impeachment determina uma decisão monocrática do presidente da Câmara para colocar em análise um dos processos, um pedido de impeachment. Mas veja o seguinte, eu acho que o problema do impeachment do Bolsonaro ele não está fundamentalmente no Lira. Por que não está? Como não estava fundamentalmente no Maia, no Rodrigo Maia? Por que não está? Vamos supor que amanhã o Lira decida colocar em análise e votação um pedido de impeachment. A questão que você tem que se perguntar é a seguinte: ele vai passar? Não. Nas atuais condições, não. Então, o problema não está no Lira. Até se o Lira fosse esperto, ele até colocaria em votação e o Bolsonaro sairia como vitorioso. Porque para ter um impeachment, você tem que ter as condições políticas do impeachment. As condições políticas do impeachment, do meu ponto de vista, elas dizem respeito fundamentalmente a duas coisas. Em primeiro lugar, em torno de 70% da sociedade querendo o impeachment. Em segundo lugar, grandes mobilizações de rua, pressionando o Congresso e assim por diante, desequilibrando o jogo do Congresso. Senão, não vai ter impeachment. Então, qual é o sentido de exigir que Rodrigo Maia ou o Arthur Lira coloquem em análise e votação um processo de impeachment? Para colher uma derrota? Agora, professor, queria perguntar sobre isso. Por que as condições não se criaram? Nós estamos aqui diante já há muito tempo e não faltam crimes de responsabilidade a serem atribuídos ao Bolsonaro. A CPI acaba agora de listar vários, inúmeros, inquestionáveis, né? Tivemos recentemente uma Dilma Rousseff que sofreu impeachment sem nenhum crime de responsabilidade. Por que as condições não se formaram no caso do Bolsonaro? Bom, eu penso que é aquilo que o Rodrigo falou antes, quer dizer, um jogo parado das esquerdas, em parte, que eles estão empurrando com a barriga e assim por diante, em primeiro lugar. Em segundo lugar, as esquerdas perderam a capacidade de convocação de ruas. Eu fui praticamente em todos os atos. Você não vê massa nesses atos, você vê uma militância, ativistas, assim por diante. Então, quer dizer, se você não tem capacidade de mobilização, isso é um impeachment de mobilização, então, quer dizer, tem um problema prévio, que é a incapacidade das esquerdas, dos movimentos sociais, dos sindicatos, de criarem grandes mobilizações. As esquerdas começaram a perder as ruas em 2013 aqui no Brasil, e lá para cá elas vêm patinando, vêm sofrendo. Tivemos todo o processo do impeachment, ele foi frágil no sentido de uma contramobilização de ruas. Depois tivemos o governo Temer, tivemos os episódios da reforma trabalhista, onde não se conseguiu fazer uma greve significativa, mobilizações significativas e assim por diante. Todo o processo de enfrentamento do Bolsonaro foi frágil, né? Eu me lembro em 2020, no início da pandemia, quando as torcidas de futebol convocaram atos, a esquerda do PT foi contra a convocação de atos. E agora, quando houve uma retomada das mobilizações, o que aconteceu? Os partidos ficaram caudatários dos movimentos sociais. Quer dizer, quem começou a convocar manifestações pelo impeachment, pelo Fora Bolsonaro, foram os movimentos sociais, e até no primeiro ato, os partidos estavam de fora. Então, você percebe que os partidos eles não têm um empenho,
eles perderam as ruas e têm pouca vontade de ganhar as ruas. Sem isso, não vai haver impeachment. E agora o tempo joga totalmente contra o impeachment. O Cid Quintela, que está nos assistindo, diz: a esquerda não está fazendo nada para o impeachment sair. É muita burrice ou má fé. A mídia quer o Bozo, o capital quer o Bozo, o Congresso quer o Bozo, o povo quer o Lula, tem que esperar as próximas eleições. O José Arnaldo: se essa vergonha de governo permanecer por mais tempo, não haverá tempo para a reconstrução de nada. O Senatore disse aqui: para mim não existe esse papo de centro, só temos Lula, direita e extrema-direita, só isso. Farei campanha para o Lula, votarei nele, mas o companheiro Lula está bem longe de ser de esquerda. Agora, professor, dessas negociações aí, o senhor até cita no artigo que realmente sairá na edição desse fim de semana, uma possibilidade aí de uma chapa Lula e Rodrigo Pacheco, eventualmente, se o PT chegar a um acordo com o PSD. Eu queria saber assim, o quanto o senhor acha que essa possibilidade, essa alternativa é possível, é viável. E segundo, eu queria entender o seguinte: o Rodrigo Pacheco foi apresentado como o novo Juscelino Kubitschek. Eu queria saber de onde se tirou essa ideia. Bom, sobre essa questão do Lula, do Pacheco serviço do Lula, é uma possibilidade. Eu acho que o PSD, o Kassab, né, um bom jogador político, ele sabe fazer um jogo político, ele está fortalecendo o partido, e nesse sentido, isso que é uma possibilidade, não é que se especula isso. O problema é qual é o cálculo que tanto o Rodrigo Pacheco quanto o PSD fazem. Por exemplo, vamos admitir que o Pacheco seja vice do Lula. O Pacheco tem a ganhar, e também o PSD. Por que ele tem a ganhar? Vamos supor que ela vai se tornar uma chapa muito forte e quase imbatível. Porque o Rodrigo Pacheco, como vice do Lula, ele aplana o seu caminho para a futura presidência da República. Me parece que é isso, quer dizer, o PT faria um acordo com o Pacheco e com o PSD no sentido de que o Pacheco seria o candidato à sucessão do Lula, eventualmente vencendo? Não sei. No Chile, nós tivemos a chamada concertação, onde havia uma alternância de candidatos entre o Partido Socialista e o Partido da Democracia Cristã, lá do Eduardo Frei. O PT é capaz de fazer esse tipo de negociação? Não sei, é uma pergunta, cabe fazer essa pergunta. Se o PT fosse capaz de fazer esse tipo de negociação, talvez o Pacheco e o PSD passem a ser compor a chapa do Lula. Agora, o Rodrigo Pacheco, ele ganha também se ele for candidato a presidente. Ele não tem nada a perder, pelo contrário. No mínimo, ele vai projetar o seu nome nacionalmente para uma futura candidatura presidencial. Então, o PSD dele está muito bem situado na conjuntura da sucessão presidencial. Quanto à comparação dele com o Juscelino, por enquanto, é uma mera especulação. Eu acho que talvez seja pela mineirice dos dois, mas não porque claro, eu acho que o Rodrigo Pacheco tem esse perfil, esse discurso de conciliação, assim como o Juscelino em parte tinha, né? Então, me parece assim que, por enquanto, essa tese do novo Juscelino ela tem que ser comprovada na prática. Pessoal, à vontade aí para perguntar. Eu tenho uma... Eu gostaria de perguntar, até no embalo do que o Sérgio colocou, sobre o Rodrigo Pacheco e o tema da eleição no ano que vem. No evento de filiação ao PSD, o senador Rodrigo Pacheco, disse coisas parecidas com as que o ex-presidente Lula tem dito. Por exemplo, é preciso combater a fome e a miséria, é preciso recuperar a autoestima do povo brasileiro e também a economia. A economia, pelos dados existentes hoje sobre inflação e desemprego, e também pelas previsões de crescimento para o ano que vem, a economia parece que será um fator que jogará contra a reeleição de Bolsonaro. Duas perguntas diante disso. O senhor acha que a economia decidirá a eleição do ano que vem? Segunda pergunta, sem poder falar de economia como um ativo eleitoral, como o senhor imagina que Bolsonaro
centrará seu discurso em busca da reeleição? Bom, eu acho que a economia vai ter um peso muito forte para a não reeleição do Bolsonaro, como você indicou. Quer dizer, todos os indicadores mostram que a situação econômica do ano que vem vai estar degradada, tanto em termos de desemprego, de inflação, de crescimento. Então, o Bolsonaro não tem o que oferecer. Qual é a esperança que ele vai oferecer para o eleitorado? Não tem. Eu acho que ele vai ter uma dificuldade em ter um discurso. Quer dizer, o discurso da anticorrupção na boca do Bolsonaro está desgastado. Ele foi um discurso forte em 2018, tem todo esse problema do Ministério da Saúde, da família Bolsonaro. O discurso da saúde é um elemento vai ser um elemento ainda muito forte por conta da finalização da pandemia. Ele vai ser desastroso para o Bolsonaro. Ele não tem o discurso econômico. Então, eu não vejo assim, sinceramente, eu penso que se o Bolsonaro for para o segundo turno, é uma incompetência geral das oposições de centro-direita à esquerda. Então, essa ideia de que só tem direita e esquerda, ela não é verdadeira. O jogo não começou para valer. Tem os analistas e os políticos quase que 100% dizem que o segundo turno está dado entre Bolsonaro e Lula. Eu acho que é um argumento perigoso, é um argumento ilusório que está iludindo muita gente. Pode haver surpresa. A esquerda vem fazendo análises equivocadas. Penso que essa é mais uma análise equivocada. Tem que prestar mais atenção nos espaços políticos, nos movimentos políticos e na vulnerabilidade fantástica que o Bolsonaro tem. Então, eu acho que não está dado todo um conjunto de circunstâncias e um conjunto de negatividades que o Bolsonaro agrega, ele estará no segundo turno ano que vem. Pessoal, antes de vocês continuarem, deixa eu só complementar aqui. Professor, porque na linha dessa discussão, que peso o senhor acha que o auxílio de 400, se ele for aprovado rapidamente, se acharem as condições do pagamento, lembrando que, por exemplo, a discussão sobre o MP dos precatórios foi adiada novamente e, nessa altura, já não vai ser possível, por exemplo, pagar esse auxílio em novembro, só ficará para dezembro. Mas que peso o senhor acha que o auxílio de 400 terá no jogo eleitoral? Eu acho que ele vai ter um peso residual. Porque veja o seguinte, a população já recebeu um auxílio de 600. Tem o Bolsa Família, quer dizer, a inflação, em parte, está comendo o valor aquisitivo desse auxílio. E esse auxílio ele tem muita vulnerabilidade, porque ele é provisório. Quer dizer, a oposição, e particularmente o PT, vão colocar esse problema da provisoriedade, do caráter eleitoral desse auxílio, e também do fato de que ele acabou com a Bolsa Família. Quer dizer, se nada for feito, a partir de 2023 vai ter uma descontinuidade. Esse auxílio ele é uma bolsa eleitoral, digamos assim. Então, ele é vulnerável. Eu acho que, e vejam o seguinte, quer dizer, pelo que você sabe, o governo quer projetar esse auxílio fundamentalmente no Nordeste, onde o Lula é forte, onde o Lula tem um eleitorado cativo. Então, não vai ser esse auxílio que vai determinar uma virada de jogo em favor do Bolsonaro, particularmente no Nordeste. Eu acho que ele vai ter um peso muito residual. Professor, pode falar, Rodrigo, pode falar. Não, pode falar. Professor, o governo Bolsonaro, né, ele constituiu uma nova direita, digamos assim, no Brasil, né, que jogou a direita tradicional para o centro, né? A própria história da terceira via é fruto disso aí. Sem querer fazer exercício de futurologia, eu queria perguntar para o senhor, em caso de realmente se confirmar essa polarização, for Lula e Bolsonaro para o segundo turno, enfim, independente da vitória, em caso de provável vitória do Lula, como o senhor vê que essa direita vai se readequar no futuro? Ela perdeu o espaço, como fazer para recuperar? Quando eu falo de direita, eu falo do DEM, que agora não é o Brasil, fundiu com o PSL, eu falo do PSDB, enfim, esses partidos mais tradicionais da direita brasileira. Há futuro para eles? Eu acho que futuro tem. O problema é ter um projeto estratégico. Por exemplo, eu acho que não via PSDB. Eu acho que o PSDB caminha para uma destruição.
era essa direita tradicional. O PSDB cometeu erros estratégicos fundamentais e foi para a direita, e em parte o próprio PSDB virou bolsonarista, quer dizer, nós tivemos o episódio do Bolsonaro, né? Mesmo agora, durante o processo de votação das pautas do Bolsonaro, setores do PSDB votaram a favor do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o que mostra, digamos assim, o quanto o PSDB foi para a direita e ele caminha para uma destruição. Eu acredito que se o Eduardo Leite perder a prévia, ele não vai ficar no PSDB. Aqui em São Paulo, tem setores de base saindo do PSDB. O Alckmin está saindo, mas pelo que eu converso assim, com filiados e ativistas e militantes do PT, do PSDB, eles estão saindo e indo para o Podemos. Então, o partido ele está em franca decomposição. Eu acho que essa prévia vai decompor ainda mais o partido. Então, não é por aí. Eu penso que se vier uma recomposição, ela tende a vir mais por um partido de centro, e não tanto de direita. E eu vejo o partido do Kassab com essa capacidade e essa inteligência estratégica de recompor um centro. Parecia que o DEM, quando o Rodrigo Maia tinha um papel significativo lá dentro e assim por diante, desse um passo nesse sentido, mas o DEM voltou atrás e foi para o caminho da direita. Talvez ele esteja de olho ali em relação ao que vai acontecer com o Bolsonaro para depois reocupar um espaço tradicional de direita. Agora, isso que a viabilidade política de um partido está no centro e não na direita. Agora, professor, no início da nossa conversa, eu me recordo que o senhor falou assim, olha, temos a opção do Bolsonaro, temos a oposição à esquerda e temos uma possibilidade de uma conciliação. Aí eu te pergunto, o Lula também não é um candidato de perfil conciliatório? E vou além, devemos esperar grandes transformações na política econômica num eventual governo Lula, ou veremos novamente um governo com matizes social-democrata, mas colocando no comando do Ministério da Economia figuras como Joaquim Levy ou Henrique Meirelles? Então, eu acho que o Lula, necessariamente, ele vai ter que fazer um movimento mais ao centro. Até porque, veja o seguinte, quer dizer, o perigo maior para o Lula não é o Bolsonaro, aparentemente. Sim, a eventual subida de um candidato de centro. Então, em parte, ele vai ter que ocupar ao menos uma parcela desse espaço da conciliação de centro, para eventualmente bloquear. Se a estratégia do PT é enfrentar o Bolsonaro no segundo turno, então o Lula vai ter que fazer esse movimento para, eventualmente, tentar bloquear a subida de um candidato tipo Rodrigo Pacheco ou alguém parecido. Isso é verdade. Agora, ele não pode ir totalmente, quer dizer, avançar muito o sinal, porque, veja o seguinte, quer dizer, você sabe que, em parte, a campanha do PT depende da mobilização do ânimo, da militância, dos ativistas sociais, e assim por diante. Então, ao mesmo tempo, o Lula tem que manter agregado esse exército tradicional do campo de esquerda, porque senão a campanha pode perder ânimo e força. Quanto à questão econômica, eu penso que um governo do PT ele vai ser recomposto com parte do capital, isso para mim não tem dúvida. Independentemente do meu desejo, o PT ele ocupa um espaço de diálogo com parcelas do capital, né? O PT, e veja o seguinte, você tem que considerar, Rodrigo, as condições de governabilidade, ao menos em 2003, em 2023, 2024, elas vão ser muito precárias. Então, o governo não pode correr riscos de oscilação, de tensionamento da situação política do país, porque o país quer sair do tensionamento político, do tensionamento político e social e assim por diante. E medidas duras na economia vão ter que ser tomadas. Por exemplo, eu acho que a questão fiscal vai ser uma pauta muito importante,
menos no primeiro e segundo anos do governo Lula, se ele vencer. E é importante que se arrume fiscalmente o país nos primeiros anos de governo. Por quê? Porque aí você vai ter uma folga, principalmente no terceiro e no quarto ano. São anos importantes, eventualmente, para uma reeleição, ou seja, para apoiar um candidato à sucessão. Professor, uma perguntinha aqui. A gente está vendo a alta recorde, né, de gasolina, de diesel. A gente tem cesta básica batendo R$600, como em Porto Alegre. A gente tem, inclusive, a volta da fome, a gente até escreve sobre isso nessa edição, da subnutrição infantil, crianças voltando a morrer de fome. A gente tem o Bolsa Família, que está sob risco, agora com a criação do Auxílio Brasil, né? E a gente tem todos esses componentes, a gente teve uma pandemia com 600 mil mortos, recorde de desemprego, e você pontuou aí que nenhuma mobilização feita pela esquerda contou com a participação das massas, né? Você colocou bem, mencionou a dificuldade da esquerda em dialogar com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, isso tudo que eu pontuei aqui, ela bate na vida de cada família, né? Na vida de cada mãe, na vida de cada pai. Isso não bastou para mobilizar, pelo visto, né? Pelo balanço que você fez da ausência de povo nas manifestações. Por que você coloca isso? Qual seria o motivo? As pessoas não creem mais nas instituições? A democracia do país, ela não alcançou lá o principal objetivo dela, né? Politizar as pessoas, trazer as pessoas para o centro da política, do poder. A que você remete isso? Tirando a questão das esquerdas e dos partidos, que o senhor já comentou. Bom, veja o seguinte, quer dizer, para você ter força mobilizadora, você tem que ter organização social. Senão é difícil. Claro que nós tivemos aquilo que poderíamos considerar alguns epifenômenos de mobilizações, por exemplo, se você for olhar o que aconteceu em torno do George Floyd, o que aconteceu no Chile e também no Equador, quer dizer que não foram organizações propriamente partidárias e sociais que mobilizaram, mas são momentos específicos, eventos singulares que provocam essas mobilizações. Qual que é o problema no Brasil? Para mim, o problema no Brasil é que nós estamos tomados por uma negatividade. Em primeiro lugar, quer dizer, lembrando que eu falei que em 2013 as esquerdas começaram a perder as ruas, de lá para cá não conseguiram recuperar de forma significativa. Aí tem que analisar quais são as correias de transmissão entre as organizações partidárias, políticas e sociais das esquerdas com as massas. Eu acho que são correias frágeis. Quem domina as periferias hoje? Isso são as igrejas evangélicas, do ponto de vista organizativo. Quer dizer, a organização social das esquerdas nas periferias é muito frágil. Temos outras iniciativas, como a CUFA, vários outros movimentos de solidariedade, que não são propriamente de esquerda. Então, essa que é a verdade. Então, quer dizer, existem vários fatores que fizeram que as esquerdas perdessem essa capacidade mobilizadora. Mas tem um problema de ânimo, um problema de comando, de liderança e de visibilidade. Eu acho que as esquerdas têm uma evidente crise de liderança. Tira o Lula e o que sobra? Em termos de líderes que empolgam, líderes chamativos, líderes mobilizadores e assim por diante. O Lula não tem se metido em eventos convocatórios de mobilizações. Ele não está indo nos atos. Ele tem as razões dele para não ir. Mas o fato é que você não tem, digamos assim, líderes capazes de mobilizar as massas, tirando o Lula. Professor, eu agradeço a presença. A gente recebeu aqui o professor Aldo Fornazieri, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, colunista de Carta Capital, que é basicamente a principal atividade do professor hoje em dia, né? Ele é colunista da Carta Capital e depois faz algumas outras coisas, né, professor? Certo. Mas o senhor, eu
queria agradecer, o senhor sabe que tem as portas abertas aqui, mas não vai embora não, o pessoal vai se despedir do senhor, mas não vai embora não, que eu queria que o senhor, antes disso, assistisse com a gente aí um vídeo que virá na sequência, porque é um pouco dessa conjuntura, quer dizer, o Bolsonaro, vamos falar um pouco da ilusão brasileira, quer dizer, o Brasil vivia a ideia de que existia um teto de gastos, que ele já não tinha sido rompido há muito tempo, e que tinha um guardião desse teto de gastos, que era o Paulo Guedes, empenhado em manter as finanças brasileiras sob controle, né? Aí a gente descobriu que não é bem essa, quer dizer, o teto de gastos já não existia, e o Paulo Guedes não estava nem aí, ele só quer ficar no governo mesmo, e aí inventou que vamos lá dar uma bula no teto de gastos, aí o mercado brincou, aqui acreditava, fez de conta, derrubou tudo, caiu tudo, né? E no Auxílio Brasil virá, mas os juros aumentaram, a bolsa despencou, o dólar subiu, e estamos nessa história. Aí, para tentar ali de novo acalmar o mercado, o Bolsonaro tirou da gaveta agora uma discussão sobre a privatização da Petrobras, né? Ele e o Paulo Guedes têm falado disso com frequência, é mais uma ilusão nesse ciclo todo, mas vamos assistir rapidamente aqui. Bem, eu vou deixar o pessoal despedir, e na sequência das despedidas, o Cacá roda para a gente aí o vídeo em que o Bolsonaro volta a falar dessa ideia de agora privatizar a Petrobras. Que, além de tudo, vamos lembrar isso, quer dizer, o cara está numa situação difícil com os seus apoiadores, aí ele saca essa, vamos privatizar a Petrobras. Então, privatizar a Petrobras agora, e todas as veleidades que já tiveram, agora serve para o Bolsonaro fazer um aceno para o mercado financeiro. Obviamente, a gente sabe que entre esse desejo e a realidade, há aí um Grand Canyon pela frente. Mas, bem, pessoal, deixa vocês se despedirem do professor e depois o Cacá roda para a gente aí. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Obrigado pela entrevista. Boa noite, professor. Obrigado. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. O preço do combustível subiu no mundo todo, em valores absurdos. Agora, nós temos a obrigação aqui de lutar por um preço menor possível. Não vale apenas eu falar que é uma verdade que o combustível está subindo no mundo todo. Aqui está subindo menos, mas está subindo no mundo todo. Acabamos de ter um reajuste no diesel agora. Alguns acham que a culpa é minha. Eu posso intervir na Petrobras? Eu vou responder processo. O presidente da Petrobras vai acabar sendo preso. É uma estatal que, com todo respeito, só me dá dor de cabeça. Nós vamos partir uma maneira de nós quebrarmos mais monopólio. Tá? Quem sabe até botar no radar da privatização. É isso que nós queremos. Barrocal, a gente teve aí, nessa semana, a conclusão da CPI da pandemia, foi votado o relatório final. A gente, obviamente, já tinha na semana anterior, na capa de edição antecipada, os pontos principais, e agora você tem, vamos dizer assim, o pós-CPI, né, o movimento aí dos senadores para entregar isso na mão de quem de direito. A gente sabe, obviamente, também que o Bolsonaro conta com dois zagueiros, assim, daqueles armários, né? Nós temos o Arthur Lira, que é o zagueiro central, e temos o Augusto Aras, com uma espécie de quarto zagueiro ali, fazendo uma defesa brilhante até esse momento, impedindo que as bolas cheguem ao gol do Bolsonaro. Como é que a CPI, aí, os integrantes da CPI, pensam, imaginam em formas de driblar essa dupla aí e conseguir o objetivo de alguma maneira de, pelo menos, fazer com que algum tipo de ação, inquérito, pelo menos se abra uma possibilidade de você ter, no futuro, uma punição do Bolsonaro? São dois caminhos possíveis, Sérgio, de driblar estes dois zagueiros. O primeiro caminho seria os próprios senadores da comissão parlamentar de inquérito apresentarem uma ação diretamente no Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro por crimes cometidos durante a pandemia. O relatório final da CPI, aprovado essa semana, imputou 7 crimes comuns a Bolsonaro. Contamos essa história na semana passada. E só o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem autoridade para processar o presidente da República por crimes comuns. E não há nada que indique que Augusto Aras tomará qualquer providência contra Bolsonaro baseado nas conclusões da CPI. Membros da comissão foram a ele, Aras, ontem, entregar o relatório
e até que saíram um pouco, digamos, animados da conversa, o que, no meu entendimento, não passou de teatro, porque não dá para ter ilusão. Augusto Aras dificilmente fará qualquer coisa contra Bolsonaro, porque não só é um indicado do presidente da República para o cargo que ocupa, como também sonha em ir para o próprio Supremo pelas mãos do mesmo padrinho Jair Bolsonaro. Então, na impossibilidade de se imaginar um processo contra Bolsonaro no Supremo por iniciativa do Procurador-Geral, é que membros da CPI estudam tomarem iniciativa de eles próprios denunciarem o presidente da República perante o Supremo. A outra possibilidade de contornar essa dupla de zagueiros, Augusto Aras e Arthur Lira, é o Tribunal Penal Internacional. Bolsonaro, entre os 9 crimes atribuídos a ele pela CPI, tem como uma dessas acusações crime contra a humanidade, e cabe ao Tribunal Penal Internacional, a corte localizada em Haia, na Holanda, julgar autoridades acusadas de crime contra a humanidade. A CPI membros da CPI pretendem entregar esse relatório ao procurador do Tribunal Penal Internacional, é um advogado britânico chamado Karim Khan. Os membros da CPI pretendem se reunir dia 11 ou 12 de novembro com a juíza brasileira que foi do Tribunal Penal Internacional por vários anos, entre 2003 e 2016. O nome dela é Sylvia Steiner. E vão a ela para pedir, então, ajuda para conseguir uma audiência com o procurador do TPI e assim entregar o relatório final da CPI. Cabe ao procurador do TPI fazer uma triagem de tudo aquilo que ele recebe como denúncia, o que é que ele vai, de fato, investigar. Então é isso, o caminho, as duas possibilidades de contornar os zagueiros Arthur Lira e Augusto Aras são uma ação diretamente no Supremo e o Tribunal Penal Internacional, a Corte de Haia, na Holanda. Agora, só lembrando, né, Barrocal, como você cita bem na matéria, que essas ações no Tribunal Penal de Haia são demoradas, você não se pode esperar nada muito rapidamente, né? Inclusive, você tem, ao longo desse tempo, na verdade, poucos casos realmente levados a júri e com alguma punição de acusados de crimes contra a humanidade. Correto, verdade. Desde a criação, o tribunal foi criado em 2002 e até hoje nós tivemos julgados cerca de 4 ou 5 casos apenas de acusados de cometerem crime contra a humanidade. E são processos longos, processos de 4, 5, 6 anos. Então, de fato, para que beira o impossível, ou melhor, o improvável, não vamos fechar de toda a porta, mas beira o improvável que Bolsonaro viesse a sofrer qualquer punição, mesmo o Tribunal Penal Internacional, enquanto estiver ocupando o cargo de presidente da República. Pelo menos nesse primeiro mandato. Vai que ele é reeleito e aí, em um eventual segundo mandato, caso o TPI abra um processo contra ele, haja aí, de fato, algum julgamento. De qualquer forma, se o tribunal chegasse a esse ponto de abrir um processo, já seria, por si só, um grande vexame para o Brasil, no fundo, né? E, de qualquer forma, pensar nessa possibilidade já seria um marco, um registro do que se cometeu aqui durante essa pandemia. Antes de eu passar para o pessoal, só queria comentar aqui, o Senatore, que nos acompanha sempre, ele vai dizer, hoje eu ouvi uma palavra estranha, estagflação. Existe isso, Carta? Senatore, eu sei que você é uma pessoa experiente, jogou essa aqui só para a gente explicar aqui para a plateia. Estagflação existe, na verdade é um termo muito comum nos anos 80, e, na verdade, mistura a estagnação da economia com a inflação alta. Nós vivemos isso constantemente, e nos anos 80 você tinha o país ou crescendo ou não crescendo, zero, perto de zero, ou tendo queda do PIB e com inflação alta. E é um risco que o Brasil corre no ano que vem, na verdade, porque, por exemplo, o Itaú entre os analistas, entre os bancos aí que analisam a economia, o mais pessimista, está prevendo uma queda do PIB do ano que vem de 0,5%. Na verdade, mudou totalmente. Antes eles apostavam num crescimento de 0,5%, agora falam uma queda de 0,5% do PIB em 2022, uma situação que a gente sabe já muito ruim, porque esse crescimento que o Brasil viverá esse ano é, em grande parte, uma ilusão, porque é baseado
num patamar muito frágil, que foi uma queda de 4,1% no ano passado. Então, praticamente, você terá 2 anos já de uma estagnação, 4,1 com 4,9. Se for isso mesmo, as previsões estão piorando cada dia, você vai estar no 0 a 0, e aí você prevê uma queda de 0,5%, com a inflação esse ano, nesse momento, passando de 2 dígitos, né? Já está na casa dos 10%, e provavelmente essa alta de juros constante aí não será capaz de resolver o problema, porque isso não é um problema de demanda, é um problema nesse momento de oferta. Obviamente, é toda a incompetência do governo Bolsonaro, que só piora a situação, mas há um problema de oferta mundial que tem a ver com a recuperação da economia mundial. Então, você tem estágios diferentes de retomada. Então, você, por exemplo, tem falta de componentes. Você tem, quando todo mundo está pedindo também, o petróleo subiu, porque a China está comprando mais, a Europa está comprando mais, os Estados Unidos estão comprando mais. Não vai ser com alta de juros aí 10% que você vai resolver esse problema da inflação. Lembrando que, obviamente, o Bolsonaro e o Guedes têm sua parcela de culpa. A inflação no Brasil é pior do que no resto do mundo, é mais grave, porque junta, inclusive, essa incompetência e essa inoperância do governo. Então, só queria, então, estagflação é isso, ela foi muito comum nos anos 80 no Brasil e pode voltar a ocorrer, se é que a gente já não está vivendo esse período, né, se a gente pensar no ponto de vista trimestral, talvez a gente já esteja na situação, uma economia estagnada ou em queda, com a inflação alta. Então, esta é a situação que o Brasil vive nesse momento. O Maurício fez essa semana uma matéria também, que aí eu citei que é incompetência e inoperância, e obviamente essa incompetência e inoperância tem uma contribuição muito grande das Forças Armadas brasileiras, do Exército brasileiro, que, Maurício, conta aí para a gente, torrou alguns milhões na Amazônia, naquelas operações lá, e qual foi o resultado mesmo? Pois é, Sérgio. A nossa Constituição, né, ela prevê um instrumento jurídico que chama GLO, ou GLO, né, GLO, como alguns falam, que é a garantia da lei da ordem. Né? Desde que foi criado esse mecanismo, né, em 88, né, na Constituição, algumas vezes ele foi utilizado por diversos presidentes, foi pelo Fernando Henrique, foi pelo Lula, pela Dilma, mas quase sempre para dar segurança num evento de grande porte, como foi o caso da Rio+20, ou em caso de catástrofe natural, como aconteceu com as chuvas aqui em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, enfim, para diversas situações, mas nunca por uma situação de auxílio ao combate aos crimes ambientais, né? Acrescentando que essa GLO ela pode ser convocada, né? Ela pode ser estabelecida quando existe algum risco à soberania do país ou à segurança do país, né? O vice-presidente Hamilton Mourão, assim que foi instituído presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, ele teve a ideia, ele foi o pai da ideia de fazer uma GLO para a Amazônia, para pegar uma situação que já existia, que era o fato das Forças Armadas auxiliarem IBAMA, ICMBio e os órgãos de fiscalização ambiental nesse combate ao desmatamento. Ele inverteu um pouco essa situação e, com a GLO, ele colocou o Exército no comando das operações, as quais o Exército era apenas auxiliar, né? Pois bem, isso foi feito a partir do decreto do presidente Bolsonaro, né, em 2019, nós já estamos 2 anos depois, e o resultado é lamentável, posso dizer assim, né? O vice-presidente Mourão anunciou esse mês o fim da GLO definitivo, terminou no último dia 15, e para você ter uma ideia, Sérgio, só no ano passado houve um aumento nas operações de 178%. Foram gastos apenas nessas mobilizações dos militares na Amazônia a bagatela de 389 milhões de reais, que é mais do que 50% do orçamento do próprio Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer, uma política que com uma mão sucateava, vilipendiava os órgãos ambientais e com a outra buscava dar recursos e força para o Exército cumprir esse papel, só que fracassou, porque além do gasto excessivo, tivemos também um aumento do desmatamento. Nós vamos para esse ano, segundo as previsões, para 12 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Vai ser o 3º ano consecutivo, por coincidência, desde que começou a GLO, vai ser o 3º ano consecutivo que esse desmatamento ultrapassa os 10 mil. Isso não acontecia desde 2008, quer dizer, um retrocesso muito grande em relação ao desmatamento, acompanhado de um gasto excessivo, né, que mostra que foi um completo fracasso. Aí é a matéria que tem na revista, eu convido todos a lerem, e mostra um pouco dessa análise, com algumas pessoas dizendo o que acham da GLO, e, enfim, o que foi essa iniciativa, o que ela representou para a política ambiental brasileira. Não foi muita coisa. Eu tenho uma teoria que eu acho que o grande problema foi o seguinte: como não tem paralelepípedo, muro e calçada na Amazônia, aí os militares não souberam exatamente o que poderiam fazer.
Na Mas ocasião, eu soube que eles pintaram milhares de árvores de branco. Assim. pode ser. Marcaram ali pro pessoal, né? Tá certo, tá bom. Não, e vigiaram bem as toras de madeira derrubadas, né? O pessoal, eles estavam bem protegidas. As toras de madeira ficaram muito bem protegidas. Deu segurança. Sérgio, posso só falar rapidinho? Claro. Não, então, sobre esse fracasso aí das GLOs, essa semana, principalmente a partir daí nos próximos dias, a gente vai ver isso muito, muito claramente, principalmente no cenário internacional, né? Porque está vindo a COP26. Hoje, o Observatório do Clima soltou um dado, né, que mostra que as emissões brasileiras de gás de efeito estufa cresceram 9,5% durante a pandemia, né, enquanto o resto do mundo reduziu em 7% a emissão de gás de efeito estufa. Foram 2,16 bilhões de toneladas de gás carbônico emitidas pelo Brasil nesse período. É o maior nível de emissão desde 2006. E o Brasil tornou-se aí o quinto maior país em emissão de gás de efeito estufa, né? Então, o motivo desses números vergonhosos que já estão circulando ali entre os líderes mundiais o desmatamento recorde na Amazônia, né? Que as GLOs elas eram feitas justamente para evitar os crimes que causam esse desmatamento, né? Que chegou a 24%. E o principal culpado é a agropecuária, que teve uma emissão de carbono de 2,5%. Então, assim, além disso, o governo ainda fez uma pedalada ambiental, ele alterou as regras de majoração as metas de emissão de gás carbônico e vão entregar um relatório praticamente fraudado na COP26 e que vai totalmente contra os combinados que foram feitos naquela reunião do Acordo de Paris. Então, o Brasil aí, a CGLO, ela fracassa aqui, ela fracassa do ponto de vista ambiental, ela fracassa colocando o Brasil, mais uma vez, como uma vergonha internacional. A gente tem que lembrar que são feitos acordos, que são acordos que voltam dinheiro para o Brasil, que esse dinheiro é revertido em investimento para desenvolvimento sustentável. Então, a gente aí nos próximos dias, a gente vai ver um novo capítulo dessa fraude, né, que é a política ambiental do governo Bolsonaro. E, Ana, vale dizer que o governo, na última hora, né, tirou da cartola o Plano Nacional de Crescimento Verde, PNCV, que, na verdade, é um requentado, né, um alinhavado de vários outros programas, a maioria deles iniciados, inclusive, por outros governos, né, e vai tentar apresentar algo na COP, né? Mas a tendência como você falou, de passar vergonha, né? As ONGs, inclusive, entraram na justiça ontem, várias ONGs brasileiras, para pedir que, ao invés desse plano aí cosmético, o Brasil apresente, de fato, revisões sérias, né? Do Plano Nacional de Mudança do Clima, que isso equivale, de fato, tem a ver com o Acordo de Paris. Né? O Bolsonaro justamente já tirou... por causa da pedalada, né? Exatamente. Ele não pode apresentar esse porque eles não reviram as metas de emissão de carbono no país, o que jogou lá para cima os limites. E o Bolsonaro já tirou dele da reta. Quem vai chefiar a delegação brasileira, além do Itamaraty, vai ser o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Né? O Bolsonaro já confirmou que não vai a Glasgow. Tem coisa mais interessante para fazer, mas diga, Rodrigo. Não, recebeu um prêmio na sua cidade natal, na cidade dos seus antepassados na Itália. É mais importante ir lá receber esse título de cidadão honorário. Diga, Rodrigo. Não, eu só ia propor aqui um desafio, porque eu li aqui o comentário do Bruno Daniel Moraes, e ele diz, gente, que desespero, inventa uma notícia boa aí, pelo amor, fake news do bem para enganar a mente de tanta desgraça, porque realmente, assim, toda semana a gente vem e começa a falar da situação do país aqui, e parece, assim, um bonde depressivo, uma coisa do jeito. Você não tem uma notícia aí para inventar boa, não? Tem que pensar, alguém aí tem alguma ideia? Quer dizer, fora essa fake news do Atlético Mineiro campeão... Tá, não, essa não é, não. Essa aqui realmente não é. Consegue pensar alguma coisa ou não? Rapaz, eu até que poderia pensar aqui, eu estou aqui, poderia falar, olha, Portugal, não sei o quê, mas aí já viram o que aconteceu aqui, né? Estamos seguindo o mesmo caminho. A esquerda aqui, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista resolveram... na verdade, eles estavam ressentidos com o primeiro-ministro Antônio Costa
por acordos não cumpridos, e resolveram roer a corda aí do orçamento, e agora tem risco de Portugal, que estava com num bom caminho de estabilidade, de combate à pandemia, antecipar eleições com chance de crescimento, obviamente, de volta ao poder aqui da direita. Vamos ver assim, se vai ser necessário eleição ou não, mas, na verdade, você tem um desarranjo no momento em que aparentemente estava tudo caminhando bem, então nem daqui eu também tenho notícias boas para dar para vocês. A gente vai pensar. Não, mas eu tenho uma notícia boa que quem pode dar para a gente aí é a Ana Paula Souza, porque finalmente, depois de muito boicote, muita censura, o filme Marighella, dirigido pelo Wagner Moura, vai estrear ou estreou no Brasil, né? E o Wagner Moura teve uma conversa muito interessante, muito franca, muito aberta com a Ana Paula Souza, que nos conta, então tá aí uma boa notícia, um filme que era muito esperado, que recebeu muitos elogios, então quem puder aí assista, mas vamos ouvir um pouco antes a Ana Paula Souza para falar da gente. Só que isso não é fake news, né? Isso não é fake news, não. Essa não é fake news, é de verdade. Então, Ana Paula. Olá, todo mundo. A matéria principal do Plural essa semana é uma matéria sobre o filme Marighella, o filme Marighella que tanta história tem, né? Um filme que começou a ser produzido pelo Wagner Moura em 2013. O filme só foi rodado em 2017. Foi apresentado no Festival de Berlim em 2019, deveria estrear no Brasil em novembro de 2019, mas por uma série de dificuldades enfrentadas pelo filme, ele só está estreando agora, em 2021. E a gente fez uma entrevista com o Wagner Moura no dia que ele tinha chegado ao Brasil. O Wagner está morando em Los Angeles e veio para o Brasil para o lançamento do filme. Foi uma conversa super interessante. Ele fala um pouco desse ciclo, desses 8 anos da vida dele. Ele sabia que seria uma grande aventura fazer um longa-metragem na direção, é a estreia dele na direção de um longa-metragem, mas ele não podia imaginar que, além dos desafios artísticos, ele teria tantos desafios políticos também. O filme, como todo mundo sabe, tem sido alvo de uma série de ataques da direita e do próprio governo, agora de forma direta. É um pouco essa história que eu tento contar nessa matéria, falar um pouco da trajetória do Wagner também e dos sentimentos envolvidos nesse filme, que nas pré-estreias já tem mobilizado muito a emoção das pessoas. E é isso, o nosso principal assunto da semana. Leiam essa conversa com o Wagner Moura na edição dessa semana. Ana Flávia Gussen, vou começar por você. Qual a sua dica da semana? Em meio a escândalos aí, né, o Mark do Facebook, ele anunciou o novo nome da grande empresa que vai gerenciar as plataformas Instagram, WhatsApp e Facebook, que é algo semelhante a metaverso, né? Vai se chamar Meta. E a gente tem que lembrar que esse anúncio feito pelo CEO do Facebook, na verdade, ele vem logo depois de denúncias feitas pelo Wall Street Journal e por outros veículos depois, né, em todo o mundo, de que os algoritmos manipulados ali pelo Facebook, eles tendem a aumentar o engajamento de notícias de ódio e notícias que acometem a violência. Então, assim, isso tem tudo a ver com a discussão que a gente faz aqui no Brasil, né? Alguns especialistas, até alguns políticos, já pediram para o Facebook abrir seus algoritmos, né? Abrir o segredo dos seus algoritmos, porque o que a gente vê é que não tem transparência nenhuma, né? Além das denúncias, né, de uma ex-funcionária do Facebook, ela alertou também, inclusive, para que os algoritmos das redes gerenciadas pela empresa dele, eles, inclusive, podem promover violência entre jovens, e o que a gente vê aí também, principalmente, alimentando o discurso da direita,
o discurso que a gente tem acompanhado aí, principalmente nos últimos 5 anos, né? Então, eu acho que é um debate importante, a gente tem que ficar de olho nessa jogada de marketing mundial aí que eles estão promovendo, porque, no final das contas, o que a gente está discutindo é a completa ausência de transparência que coloca em risco as democracias, incluindo a democracia brasileira, né? Que Bolsonaro está aí para provar isso. E queria também convidar todo mundo para o direto da redação amanhã, a partir das 18 horas. Mas, Ana, é mais do que uma jogada de marketing, é o próximo passo. Bem, todo mundo aqui deve ter assistido, conhecido o filme Matrix, o metaverso, ou essa nova tecnologia, na verdade, as novas tecnologias que o Facebook está testando, e não só o Facebook, nos levará a esse ponto, seremos todos aquela fazenda de energia para os robôs no futuro, enquanto vivemos um mundo ilusório, que é mais ou menos isso que as tecnologias que eles estão apresentando, em certa medida, projetam para o nosso futuro. Vai ser muito interessante, vai ficar todo mundo em casa ali, já está assistindo Netflix, aí já coloca aquela máscara, e aí vive um mundo ilusório. Ali, nesse mundo ilusório, para o nosso leitor, ele pode, por exemplo, não ter o Bolsonaro no mundo dele, entendeu? Pode ter outras figuras e tal. Agora, também tem gente que pode querer sofrer e ter o Bolsonaro, ou pode ser hackeado e, no fundo, viver num mundo que só tem Bolsonaro. Então, quer dizer, você vê, as possibilidades são muitas aqui. Também, por falar em notícia boa, o Barrocal tem uma notícia boa para ele vai tirar 2 semanas de férias, Barrocal. Então, dê a sua dica da semana, e eu queria saber o seguinte, com essas férias iminentes, você fará o programa amanhã? Farei sim, Sérgio, e só saio depois, então, de férias, depois de apresentar mais um Poder em Pauta, amanhã às 4 da tarde, aqui no canal de Carta Capital no YouTube. E a entrevistada será uma pessoa que eu já mencionei durante o programa, a juíza Silvia Steiner, ela que foi do Tribunal Penal Internacional entre 2003 e 2016. Será uma entrevista, então, sobre as possibilidades de julgamento de Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade, uma acusação feita a ele, Bolsonaro, pela CPI da Covid. E para terminar minha participação aqui hoje, eu gostaria de retomar o assunto que nós abordamos no início do programa, mas complementar também com algumas outras informações. Então, hoje o Tribunal Superior Eleitoral engavetou 2 ações que pediam a cassação da chapa de Bolsonaro eleita em 2018, pedido feito com base no uso de fake news em massa durante a campanha de 2018 e também no financiamento empresarial a essa rede de mentiras, essa máquina de milícias digitais. Então o TSE decidiu, olha, o que já passou, passou, mas se acontecer de novo em 2022, aí nós vamos tomar providências. Mas o TSE também julgou hoje, e a partir de agora que eu faço um acréscimo de informações, uma ação de cassação do mandato de um deputado estadual do Paraná, o deputado Fernando Francischini, ele que é um delegado da Polícia Federal. E Francischini foi cassado. Foi cassado por quê? Porque na eleição de 2018, no dia do primeiro turno, ele gravou um vídeo no qual dizia que haveria roubo no sistema eletrônico de votação, nas urnas eletrônicas, roubo de votos dados a Bolsonaro. Então, o TSE entendeu que acusar sem provas o sistema eletrônico brasileiro de votação configura uma hipótese de cassação de mandato e mais, de aplicação de uma pena de 8 anos sem concorrer a um novo mandato. Então, Francischini perdeu o mandato de deputado estadual no Paraná e pelos próximos 8 anos não vai poder se candidatar novamente. É outro recado dado pelo TSE para Bolsonaro. Vamos lembrar, o Tribunal Superior Eleitoral abriu em agosto um inquérito para investigar uma declaração do presidente Bolsonaro, dada durante uma de suas lives semanais. Essa declaração de Bolsonaro era de que o sistema eletrônico de votação do TSE é passível de roubo, e ele, Bolsonaro, desde já está dizendo que haverá roubo na eleição do ano que vem, roubo a favor de Lula, roubo contra ele, Bolsonaro. Então é outra arma que o TSE engatilha para usar contra Bolsonaro no ano que vem. E encerro aqui para chamar atenção para o Corregedor-Geral Eleitoral do TSE. Foi ele, o juiz
Luiz Felipe Salomão, que pertence ao Superior Tribunal de Justiça, quem ditou o ritmo, digamos assim, o tom dessas decisões do TSE essa semana. E amanhã ele, Luiz Felipe Salomão, pendura a toga no TSE, voltará a ser apenas juiz do Superior Tribunal de Justiça. E fica a dúvida se o substituto dele, como corregedor-geral eleitoral no TSE, Mauro Campbell, outro que pertence ao STJ, fica a dúvida, então, como Mauro Campbell se portará. Ele vai ser duro e manterá a mira apontada para Bolsonaro, ou será um juiz que vai aliviar para o presidente da República? Maurício, sua dica da semana. Sérgio, antes da minha dica, uma reflexão aqui. Nessa edição... Bonito. Uma reflexão. A gente pode anotar essa também. Reflexões do dia. Tá? Não, porque é uma reflexão. Uma frase e tal. Essa é interessante, porque essa edição que está indo para a banca tem uma matéria também sobre o contínuo, né, ininterrupto e acelerado e crescente sucateamento das verbas da ciência e tecnologia no país, né? Uma das principais marcas do governo Bolsonaro em toca sobre isso na revista. E, curiosamente, nesses últimos 2 dias aí, surgiu lá um vazamento, né, o suposto vazamento, na verdade, não tem esses áudios, né, mas contaram que o Paulo Guedes teria, no momento lá de sincericídio, falado várias coisas de vários ministros. Em relação ao Marcos Pontes, no ministro de Ciência e Tecnologia, teria dito que o Marcos Pontes é burro e que não sabe o que ele está fazendo no governo. Que ele é burro, acredito que não, porque ele tem uma carreira acadêmica e profissional muito boa, elogiável, né, o Marcos Pontes. Eu creio que não seja burro, muito pelo contrário. Mas o que ele está fazendo no governo? Essa é a nossa reflexão. Colocar no ministro Paulo Guedes, quem quiser mandar cartas para a redação, nós vamos abordar esse tema mais profundamente, mais para frente. E a minha dica, gente, é o que a Ana Flávia já falou, é a COP26, né, a Conferência sobre Mudança Climática da ONU, que vai começar no domingo, e tem muita coisa em jogo mesmo. Se você é pessoa que não é ligado na questão ambiental ainda, seja, porque é uma coisa muito importante. Tem alguns terminhos difíceis aqui e ali para poder entender esse negócio de mercado de carbono, crédito de carbono, redução das emissões, mas é legal estar dentro dessa discussão, e convido a todos a prestarem muita atenção no que vai estar acontecendo na Escócia a partir de domingo, que o futuro da humanidade vai estar sendo jogado ali. Maurício, você lembrou bem dessa história aí do Marcos Pontes, não poderia deixar passar essa, né? Eu talvez desconfio, eu não tenho certeza se o Paulo Guedes não tinha razão também nesse aspecto. Embora o Paulo seja aquela história, o roto falando do esfarrapado, né? O sujo do mal vestido. Mas eu tenho dúvidas sobre a inteligência do ministro Marcos Pontes, o nosso astronauta. Rodrigo? Bom, há pouco tempo eu fiz aquela provocação, né, para a gente inventar aqui alguma fake news positiva, porque o pessoal anda meio depressivo. A gente não conseguiu apresentar nenhuma, mas o pessoal apresentou. Ali, por exemplo, sugere que o Flamengo perdeu. Ela pergunta, o Flamengo perdeu, serve? Para mim, que sou palmeirense, serve, mas eu imagino que deve ter um monte de flamenguista aí que não gostou da sua sugestão. O Senatori foi mais ousado, ele pegou e falou assim, o Bozo renunciou. E aí me vem à cabeça aquela fábula, né, do rei morto, rei posto. E aí eu já penso logo na notícia seguinte, que não é tão positiva. Mourão é presidente. Né? E o Paulo Roberto fala, a chapa foi caçada. Aí eu já imagino o Lira presidente. Quer dizer, a gente está numa sinuca aqui que não tem jeito, né? Mas tem uma notícia que não é fake news, mas eu achei muito positiva, que foi a pressão das empresas para que aquele clube de vôlei rompesse o contrato com o jogador Maurício por conta de suas declarações homofóbicas. Eu acho que isso é uma boa sinalização, mostra que pelo menos existe aí uma parte do empresariado que se importa, ou pelo menos se constrange com esse tipo de comportamento e não está mais disposto a financiar clubes ou financiar instituições que mantenham figuras preconceituosas em seus quadros. É uma notícia verdadeira e positiva, e eu deixo essa aqui como registro para todo mundo ficar bem e a gente ter um bom fim de semana. É isso aí. Foi o Minas Tênis Clube, e é sempre aquela dúvida, assim, com tanto problema no mundo, além do Bolsonaro, mudanças climáticas e tudo mais, o cara se preocupa com o fato de uma revista em quadrinho
trataram o filho do super-homem como um bissexual. Você vê, não é nem é o filho do super-homem. É a grande preocupação do Maurício Souza. Esse jogador que é também um jogador da seleção brasileira. Bem, eu agradeço a todo mundo que participou, que nos acompanhou aqui. Obviamente, agradeço imensamente a bancada. Queria desejar umas boas férias para o Barrocal. E, bem, até a próxima. Um abraço para todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima, daqui 2 semanas.